Eles tinham decidido um título, a Supercopa do Brasil, em 1991, e agora vão decidir a Copa do Brasil. Os dois são tri. Um deles será tetra. E hoje na CBF, com a presença de Dorival Júnior, Vitor Pereira, Diego Ribas, Cássio, tivemos o sorteio e ficou definido, Calçade. Primeiro jogo em Itaquera, dia 12 de outubro, e o último jogo Maracanã, 19 de outubro. Então, a partir daí, cada um já com os dois times sabendo o que vai acontecer, onde vai ser o primeiro jogo, o segundo, o final, aí vai ter que ser elaborada uma estratégia para jogar. O Flamengo tem um ponto muito claro. O Flamengo, ele costuma jogar no Maracanã e fora do mesmo jeito, que é com a posse, se impondo ao adversário. A gente viu na Argentina como o Flamengo jogou. Foi um baile no Vélez, o segundo jogo em casa já não foi aquela maravilha, mas ganhou também. Corinthians na Libertadores. O Flamengo venceu o primeiro fora de casa. O Flamengo tem jogado dessa forma e ele tem conseguido fora de casa, no mata-mata, resultados favoráveis. Então, esse é o primeiro ponto. O Corinthians não pode, aí a visão do Corinthians na coisa. O que o Corinthians não pode é levar para o Maracanã algo impossível. Perdeu em casa, tomou 2-0, aí é quase impossível. E o Corinthians tem que aproveitar esse mando de campo do primeiro. E no mata-mata, o que condiciona a final, no geral, a segunda partida, é o que aconteceu no primeiro, é óbvio isso. Corinthians e Fluminense, 2-2, tá bom, 2-2. Seguinte, sem o gol qualificado, tá 0-0. Você tem que ganhar para ser campeão, eu também. E o empate vai parar nos pênaltis. Tá bom. Pelo menos isso. Eu entendo o Corinthians em casa. Quer dizer, levar para o Maracanã... Corinthians tem que sair vivo, uma disputa, exatamente, uma disputa que ele esteja em condição de encarar o Flamengo e não de ter que sair atrás para buscar. E o Flamengo demonstra que no mata-mata tem sido muito forte. Embora, acho que o último grande jogo do Flamengo foi contra o Vélez, né? Foi lá na Argentina, jogo 4-0. Mesmo assim, sim. Você falar, uau! Né? Foi um passeio. Depois o que veio a seguir já foi mais... Mas o Fluminense fez um bom jogo. O Fluminense ganhou o jogo, porque se dedicou 100% e mais 10% depois. Tem que dar 110, então, Flamengo, só 100 não dá. É isso. O Vitor Pereira falou assim, agora que o time está entendendo assim, alguns mecanismos. E essas semanas, são semanas... Ele deu 3 dias de folga. Muita gente pode falar, como pode? É recuperação. E eles precisam recuperar. Precisam voltar para o Corinthians a fim de ver o companheiro, de treinar. Ter saudade. E não com o saco cheio. Falou, não aguento mais isso aqui. Então, é uma forma de se trabalhar até o dia 12. E o mesmo fará o Dorival. Está claro para mim, eu até falei no Linha ontem, João, o Flamengo, não precisa dizer por que a Copa do Brasil, ele está em 2 finais e a Libertadores. A Libertadores, a Copa do Brasil traz muita grana, a Libertadores traz muita grana e a Libertadores ainda traz um prestígio internacional violento que o Flamengo precisa, todos precisam e o Flamengo muito mais. Agora, vamos pensar no seguinte, 15 minutos do segundo tempo, Pascoal e Zinho treinador. Pascoal está num banco, Pascoal Zinho no coordenador técnico. Aí, assim, você dá o Dorival dá aquela olhada, fala Cebolinha, Vidal, Marinho... Então, aí o português, o Vitor Pereira, faz assim. Segue. Essa é uma diferença. Essa diferença, sim, ele não tem no banco, por exemplo, porque assim, os que estavam no banco, no caso, viraram titulares. O português tem, o Vitor Pereira tem para trás. Mas eu acho que ele ganhou. Ele ganhou um pouco mais. Ele ganhou um pouco mais. Acho que o Juliano tem entrado bem, coisa que não estava entrando. Mas não tem ele tem um hábito para entrar no Zinho. lugar do Mosquito, que dá velocidade. Não tem atacante. Tô falando de... Esses caras são... meias. O Adson é um ponta atacante, o Adson, né? Assim, o Adson e o Mosquito eram do banco. Aí vai embora o William. O aí Maicon pode virar uma opção de banco? O Maicon vai voltar, não sei se ele vai ser titular. O Maicon voltando, e aí vamos ver o condicionamento dele para voltar, ele será esse 4º jogador do meio de campo, que o Juliano é o 4º jogador agora, que é o tempo todo, né? Até porque tem o Renato, você tem que... Aqui, ninguém... No jogo se ele tiver condições para o jogo do dia 12... Eu não sei como é que está o Michael, eu sei que ele está treinando, que ele voltou a treinar. Ele está sendo preparado para jogar, pastor. Não sei como é que ele vai chegar fisicamente para o dia 12, tem muito tempo até lá. Se ele tiver condições de jogar,
Bota o Michael pra Tem que jogar. começar jogando. Mas aí Não, porque tira... jogador bom tem que começar Tira quem? jogando. Inclusive, o primeiro jogo depois da saída dele é que faz o Flamengo crescer muito. Porque o início do jogo do Corinthians não foi ruim. Não. O Corinthians até pressionou mais. A saída do Michael possibilitou um crescimento de um Flamengo que a gente sabe o potencial que tem. Porque Pra aí tirar o distribui. Michael, Aí distribui mas aí a você tem que organização tirar, do aí meio. você tem que tirar assim. Você olha pro time, você vai. Onde você vai? Você vai no Gustavo Silva. O botar o Fabrício Michael, Fiel cantou né? aqui pra mim no Então, ponto. Ele você falou, vai- tira o Mosquito. Então aí porque você não vai tirar o Fausto Vera. O que o Fausto Vera chegou e encaixou, não tira. O Duqueiroz, cara que carrega também, é importante pro time, você não mexe. O Renato tem que estar bem para esse jogo. Então, bom, entre o Maicon é até um luxo ter um jogador, se ele estiver bem, como o Maicon no banco de reservas. Só que você tira a beirada, você vai lá e mexe no Mosquito. Aí você tem que ter uma composição de 4 no meio de campo, que se estiver bem estruturada nesses 10 dias, não é ruim. Você vai jogar com 2 atacantes. Tá bom, você joga com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Aí tem que ter uma passagem para o lateral chegar, porque senão é um não é Corinthians difícil que, isso acontecer. na beirada será engolido Mas pelo o Corinthians Flamengo. vai ter que ter muita presença com o Roger Guedes em cima do Rodinei. Então você Não, já... O Rodinei não pode ter liberdade. Então, o Mas Roger Guedes... um quarto jogador no meio, Sim, Se você- o você- Maicon consegue fazer a saída de A bola esquerda. da esquerda. Já faz. Por quê? Porque o Felipe sempre faz a saída de bola por dentro, para abrir o e corredor. o Duqueiroz pode fazer esse lado, a saída deles pelo lado direito. Isso. E aí você tem... A gente já está pensando Vera- no jogo, hein? O no jogo é só dia jogo, 12. é, né? Mas vai passar rápido, a ansiedade Mas é o grande. seguinte, cara, o Dorival e o português, o Vitor Pereira, nesse momento estão pensando nisso, que é principalmente o Vitor Pereira, porque o Dorival tem o time que ele São que ele 3 pensa, jogos até se meu lá? time estiver bem, sem um com uma dorzinha aqui, o outro não minutinho, dói Paulo. ali, nada, o meu time joga desta forma. E o Vitor Pereira a forma de jogar do meu time pode ser alterada, ele pode mudar. A do Vitor Pereira, o Corinthians tem uma vantagem, eu julgo como vantagem. Não ter jogadores que foram chamados para essas titulares do Corinthians, né? Foi chamados para jogos e seleções. Então, o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, que está te olhando ali, Calçade, ele vai conseguir trabalhar melhor. O Flamengo perdeu só de seleção brasileira 2. Um para a seleção do Uruguai, 3. Mas respondendo a sua pergunta, 4 jogos. Até o primeiro jogo. Até o primeiro jogo são 4 jogos. 4 jogos. Eu acho que tem que dar uma balanceada nisso. Até porque não dá para o jogador chegar sem ter muita rodagem numa partida decisiva. Até 29 de outubro, a gente está falando em 40 dias, certo? Não, dia 12. Não. Eu tô 12, falando 19, 29 no caso do Flamengo. Eu tô indo assim. A saída até a final da Libertadores. É de lá para trás que ele tem que arrumar o time. O time tem que estar bem nos 3 jogos. Então ele tem 12, 19 e 29. E mais esses jogos que o João citou. Então, e está muito claro já, né? Já estava antes. Agora, mais ainda, que o Flamengo vai buscar a melhor forma possível para as 3 finais que ele tem pela frente. Porque é o seguinte, está muito mais próximo o título da Libertadores e da Copa do Brasil, e aí não estou falando que o Flamengo vai passar o trator em cima dos adversários. Está próximo porque ele está numa final. Sim. Ele está a 1 jogo da Libertadores e a 2 da Copa do Brasil. E há vários jogos, e além da distância, para o líder do Campeonato Brasileiro. Então, minar o time nas finais para jogar a equipe principal naquilo que está muito longe e difícil de ser alcançado, aí é uma loucura Não nesse será momento. feito. Agora, tem um detalhe, são detalhes dessa gigantesca final entre Flamengo e Corinthians. Os cartões não são zerados para a final. Então, entrarão em campo no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians Everton Ribeiro, Gabigol e João Gomes pendurados. Ai. Se levarem um cartão amarelo nesse jogo do dia 12, eles não atuarão no Maracanã no dia 19. Esse é um detalhe importante, Enzinho. Nossa, ferrou. Sem dúvida. Aí, assim, pensar que o João Gomes tem uma função que fica mais exposto, né? É o cara do combate, da marcação, junto com o Thiago Maia. Então, às vezes, não dá para controlar isso, né? Você tem que tentar, chega atrasado, acontece. O Gabigol é controlar o temperamento. Tem tomado muito cartões por reclamação, porque é um cara também que é muito visado, o pessoal também vai em cima dele, pressiona. Agora, é uma coisa mais controlável, depende dele.
né? Não entrar nessas discussões, não entrar em briga. Jogar bola, que joga muito, né? O Gabigol joga muito. E o Everton Ribeiro é o capitão do time, né? É um cara que recompõe, faz a marcação no meio-campo, no tripé de marcação ali junto com o Thiago Maia e com o João Gomes. Mas é um cara que os juízes respeitam mais, quando ele vai falar, escutam mais. Acho que é uma coisa bem administrável. Agora, futebol, né? Você entrou ali, a coisa muda de uma hora para outra. Agora sim, vocês falaram aí, né? Olha para o banco, se o João Gomes não jogar, vai jogar o Vidal. Olha para o banco, não jogou. Tem peça de reposição, tem Marinho, tem Cebolinha, tem muita gente. O ideal é ter esses caras porque é esse time que encaixou. E é claro que eles são experientes. O garoto não, o João Gomes não é tão experiente, mas assim, Everton Ribeiro e Gabigol sabem da importância que é você jogar uma decisão de campeonato, decidindo no Maracanã. O Cássio falou isso. É bom jogar às vezes o segundo jogo em casa. Mas também, né, ser campeão contra o Flamengo no Maracanã é um palco diferente também. É especial demais ser campeão assim. Então os jogadores já estão vivendo esse jogo, essa atmosfera, né? A gente viu lá no sorteio, Furacão, Jairzinho, Furacão da Copa, sorteando lá. Então, assim, é grande demais, é um espetáculo, é um jogaço. E, para mim, nesse momento, pelo mando de campo, a gente poderia falar um ligeiro favoritismo. Não quer dizer nada para uma decisão desse tamanho. Agora, Calçade e Pascoal, que estão comigo aqui no estúdiozinho também. Ainda falando de pendurados. Do lado do Corinthians, Raul, Gustavo e Cantilho. São os únicos pendurados. Cantilho não está indo nem para o banco. São reservas, né? O Raul Gustavo voltou agora. O Cantillo, ele joga em todas as posições, ele entra em campo em todas as posições, mas não joga em nenhuma. Pascoal? O Cantillo, ele tem... É isso. Rapaz, o Fabrício Fiel está te aplaudindo você aqui. Você pode botar o Cantillo em todas as posições do meio campo. Ele não joga. Mas ele não joga em nenhum. Vitor Pereira não aparece nenhum. Tirou 2 jogos do banco porque ele, no treinamento, ele não tem... o que acontece é um pouco a história do Roger Guedes. O treinador está vendo para uma final de Copa do Brasil. A dinâmica. Se eu tenho o cara que está só ali, tu não dá para jogar com essa energia assim fraquinha. Sim, Você tem que chegar, colar. Não rola, não. E o Raul Gustavo é reserva, né? Não é titular. E jogador que toma cartão, que é expulso no jogo dessa importância, dessa envergadura, de semifinal de Libertadores, de final de Copa do Brasil, de primeira final de Copa do Brasil, de final de Libertadores da América, ou semifinal de Libertadores, para chegar expulso na final, isso para mim tem um peso enorme para o time, porque o time está acostumado com aquela formação tática. Sim. E são 3 caras muito importantes, né? João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. Eu entendo o seguinte, o João Gomes não tem substituto no Flamengo. Não tem substituto. O Vidal não tem a intensidade dele hoje. Não, o Vidal faz o time rodar. A bola vem no Vidal, não está mais comigo, toma chocolate e paga no que deve, toma aqui, pega ali. Ele faz o time rodar. O que faz o João? O João pega a bola e faz o time correr. Sim. Faz o time se movimentar. E quando perde a bola, pode contar que ele já está ali posicionado para socorrer. Né? Ele é muito rápido, tanto para atacar quanto para socorrer. E aí ele não tem o substituto. Essa função do Vidal é, para mim, muito mais parecida com a do Thiago. Sim. Então, vendo o time do Flamengo jogar, porque o terceiro volante, o homem da saída, é o Everton Ribeiro. Temos que levar em consideração que a seleção brasileira tem 2 jogadores do Flamengo. Certo? Everton e Pedro. Everton e Pedro. Eles não devem jogar as 2 partidas. Será que vai fazer mal para eles, a seleção? Não. Ozinho, você vai me desculpar? Eu e o Calçado fomos repórteres na mesma época e eu tive a felicidade de acompanhar muito a seleção brasileira. Eu nunca vi seleção... O Abel falou que a seleção fez mal. A seleção brasileira não faz mal, a seleção brasileira só faz bem. Eu também concordo. A seleção brasileira não faz mal para ninguém. A seleção brasileira faz bem. Porque é o sonho de infância. Eu fico imaginando o Danilo. Não, fala pro Abel, Pascoal. Eu joguei na seleção. Também acho que fez muito bem para mim. Passagem em seleção, isso realmente valoriza, mexe com a cabeça dos jogadores. A convocação para a Copa será no dia 7 de novembro. Já teremos decidido lá o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores da América. Everton Ribeiro e Pedro podem garantir de vez um lugar na Copa do Mundo,
arrebentando nessas decisões. E agora, com a seleção brasileira, você acha que o Tite está levando todo mundo que está levando para chegar? Ele vai botar o Militão de lateral direito? Vai botar. Isso é claríssimo. O que ele está enxergando? Eu vou dar oportunidade para os caras. Eu tenho quase que convicção que ele vai botar o Pedro em uma partida, vai botar o Everton Ribeiro para jogar. Sim, eles vão ter Por quê? Por quê? Porque eles precisam ser vistos com a camisa da seleção brasileira. Já pensou? Aqui, ó, Rafinha, Rodrigo aqui, aí passa Vinícius Júnior, você nem viu passar. Aí vem Anthony, né? Você nem viu Você tem passar. que pôr o Pedro com o Neymar, com o Rafinha, Com o Neymar, com o Vinícius, né? Então, Não adianta botar o Pedro... O Pedro sozinho dentro da grande área, porque ele não vai resolver. E tem A bola outro chegando detalhe, nele. E tem outro detalhe, Mr. Pascoal, senhor. Passadzinho, recentemente, numa entrevista, Tite declarou o seguinte: eu não posso descartar um atacante do nível de Gabriel Barbosa. Sim. É verdade. Então, o que eu falei aqui para Everton Ribeiro e Pedro, vale também para o Gabigol. Se o Gabigol arrebentar na decisão da Copa do Brasil e arrebentar na final da Libertadores, ele tem uma chance para a Eu Copa acho do que Mundo. só vai se machucar nos três. né? Não vai, ele não pode arrebentar, marcar 2 gols. Ah, mas ele tem uma lista. acho que não pode- Tem uma lista de Só se- 55. só Essa se- lista vai ser Lista de legal. 55, Nessa ele vai estar lá. Esse ele vai estar Mas lá. assim, ele Mas na Co- lista final, na hein? Copa do Mundo, com todos aqueles que a gente sabe que vão bem, ele não vai. Ele não vai pegar a vaga do Gabriel Jesus. Eu acho que hoje ele não toma a vaga do Pedro, porque ele joga... É outro jogo dele. E o jogo do Pedro, a seleção precisa... É bem provável que o Tite esteja entre Pedro e Matheus Cunha. Você fala assim, levou o Pedro e o Matheus Cunha... Opa, já é uma surpresa. Porque é o seguinte, você leva Pedro e Matheus Cunha e deixa os dois no banco, você não pode. Ozinho, você levantou deixa essa um bola, finalizador. Tetra. Ô, Tetra, você levantou essa bola interessante. Finais da Copa do Brasil. E eu até acrescento, no caso do Flamengo, a final da Libertadores. Podem valer vaga em Copa do Mundo, hein, Tetra? Tá aí, galera, vídeo top!